De volta com o Band Cidade, a economia catarinense cresceu em abril deste ano. O desempenho do estado está entre os 3 melhores do país. Veja na reportagem de João Paulo Cardoso. O crescimento da economia catarinense foi de 0,56% em abril deste ano, na comparação com março. É o que aponta o Índice de Atividade Econômica Regional, apurado pelo Banco Central. O desempenho de Santa Catarina foi o 3º melhor do país, atrás apenas dos estados do Amazonas e do Rio Grande do Sul. Comparado a abril do ano passado, mês em que a economia de Santa Catarina ficou quase parada em função do isolamento social, o crescimento chegou a quase 17%. O cálculo considera as atividades de agropecuária, indústria, comércio e serviços e também os impostos sobre os produtos. Santa Catarina, mais uma vez, dá mostras de que sua economia é uma economia pujante e que venceu os desafios implantados aí pela pandemia. Isso mostra aí o empreendedorismo do povo catarinense e as medidas que aqui foram tomadas foram medidas assertivas e que nos trazem esse belíssimo resultado para a economia de Santa Catarina. No acumulado de 12 meses, Santa Catarina teve crescimento de 2,2%, enquanto o Brasil, no mesmo indicador, teve um recuo de 1,2%. O presidente da Fiesc afirma que Santa Catarina apresenta recuperação mais consistente do que a observada em nível nacional. A nossa expectativa é que o Estado realmente consiga manter esse crescimento assim, bastante diferenciado da média brasileira. Mas nós temos que tomar aí as nossas providências para combater os problemas que temos em Santa Catarina, como a falta de água no oeste catarinense, a falta de energia. Algumas ações merecem atenção, bem como a melhoria da nossa infraestrutura de transporte, que tem tirado competitividade do nosso Estado. Mas isso não impede que a gente tenha essa visão otimista de que o Estado possa continuar crescendo bem acima da média nacional. Pois é, além de todos esses pontos que o presidente da Fiesc mencionou na reportagem do João Paulo Cardoso, um outro desafio para a economia catarinense seguir na rota do crescimento é a reforma da Previdência Estadual. Os projetos sobre o assunto devem chegar à Assembleia Legislativa nas próximas semanas. Na última terça-feira, dia 15, o governo do estado deu início a uma série de reuniões com os deputados estaduais sobre a reforma da Previdência dos servidores públicos. A reforma contempla um projeto de emenda constitucional e um projeto de lei complementar, que devem ser enviados ainda este mês para a Assembleia Legislativa do estado. Nossa reforma ela vai espelhar a reforma que se teve dos servidores federais em 2019. Então, são 3 bases, né? Um tempo de contribuição, uma idade mínima e a faixa de isenção dos proventos para aposentadoria e pensão. Hoje em Santa Catarina está em R$ 6,4 mil. A ideia é que se reduza isso para um salário mínimo. Isso geraria aí uma economia de 3,8 bilhões em 5 anos para o estado de Santa Catarina. Pela estimativa do Executivo, a nova reforma trará economia financeira de 22 bilhões em 20 anos. No mesmo período, a economia estimada será de 37 bilhões, um montante de recursos e contribuições necessárias para o pagamento de aposentadorias e pensões. O governo de Carlos Moisés mandou um projeto de reforma da Previdência para a Assembleia Legislativa em 2019, mas foi criticada porque previa uma economia mínima de receita em 10 anos. E no ano passado o assunto não avançou em função dos processos de impeachment. A reforma da Previdência Estadual deveria ter sido aprovada até o final de 2019, logo após a reforma nacional, seguindo a maioria das mudanças adotadas para a Previdência do INSS e dos servidores públicos da União. Como a reforma federal entrou em vigor em seguida, Santa Catarina já está com 1 ano e meio de atraso na adoção das mudanças. Hoje o estado de Santa Catarina possui 55% dos seus servidores inativos e 45% dos seus servidores ativos. Então, isso já provoca um certo déficit estrutural nas contas do Estado. Então, a reforma ela vem no sentido para tentar equilibrar o orçamento, lembrando que os estados, diferente da União, não podem emitir títulos e nem emitir moeda. Então, de fato, tem que gastar o que consegue arrecadar a título de tributos. Um rombo de 5 bilhões, como é previsto para este ano, e ano que vem, e os próximos vai ser muito maior, para pagar pensões e aposentadorias, é inadmissível num estado pujante, com crescimento, com qualidade de vida como é Santa Catarina. E aí, como ficam os governos que têm que manobrar em cima desses valores todo o tempo? Não adianta, tem que fazer a reforma da Previdência. É óbvio que vai chegar o momento do corporativismo. Servidores que dizem que vão perder direito sem ainda tê-los. Tem expectativa de direito, não direito consolidado,
não direito adquirido. E também agora começam já os factoides. Algumas categorias criticando porque o governo não inclui os militares nesta reforma que vai chegar na Assembleia. Ora, pessoal, é só pegar e ter um pouquinho de memória para lembrar o que foi feito na reforma da Previdência Federal, da União. O governo federal fez um regime próprio para os militares, para o pessoal da segurança pública. Então não pode encaixar em Santa Catarina algo que é contra uma lei federal. É só isso. E ficam se digladiando entre uma categoria e outra, professores, e aí delegados de polícia e não sei mais quem. Não é esse o espírito. O espírito tem que ser: vamos tentar conversar para chegar na melhor situação possível. É difícil que o governador Carlos Moisés da Silva consiga aprovar a reforma ideal, mas tem que aprovar a reforma que é necessária agora, como fez o governador Raimundo Colombo lá em 2015. Senão o Estado quebra. E quando o Estado quebra, a gente vai junto. Não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública e por aí vai. Precisamos da reforma da Previdência sim. E tem que ser esse ano, porque ano que vem tem eleição e não tem deputado que escape da pressão de servidores. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Da segunda, Roberto, com mais opinião aqui no Band Cidade. Olha, a formação de um ciclone no litoral de Santa Catarina traz previsão de chuva persistente para algumas regiões do estado neste fim de semana. O aviso meteorológico foi emitido pela Ipagre-Ciran. Confira agora os detalhes na previsão do Band Cidade. O sábado vai ser instável, com chuva persistente em Santa Catarina, moderada a forte em alguns momentos. Os acumulados devem ser mais elevados no Planalto Sul, norte do estado e especialmente no litoral. As temperaturas vão estar baixas, com pequena elevação ao longo do dia. Na capital, mínima de 13, máxima de 16 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 16. Em Criciúma, 10 de mínima e 15 de máxima. E em Blumenau, mínima de 13 e máxima de 15. No domingo, mais nuvens na madrugada e pela manhã, com chuva especialmente na Grande Florianópolis e Litoral Sul. No decorrer do dia, o ciclone se afasta para alto mar e o sol aparece em boa parte do estado. As temperaturas entram em elevação durante o dia. Na capital, mínima de 13, máxima de 19 graus. Em Itajaí, mínima de 14, máxima de 20. Em Lages, 6 de mínima e 14 de máxima. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 17 graus. A seguir tem esporte com o Campeonato Brasileiro de Futebol, que agita o fim de semana de bola rolando. E tem também o Mundial de Fórmula 1, os treinos livres para o Grande Prêmio da França, a 7ª etapa do Mundial da categoria mais importante do automobilismo, que tem transmissão exclusiva da Band. A gente volta já já. Band Cidade.